Queremos especialmente saudar todos vós, irmãos e irmãs, que nos acompanhais através das redes sociais. Estamos hoje a celebrar a memória de Nossa Senhora de África, a mãe de Angola e mãe do mundo inteiro, que não cessa de velar por cada um de nós como seus filhos, nas pequenas ou grandes tribulações do dia a dia. É ela que intercede por cada um de nós junto de seu Filho Jesus, tal como fez a mulher cananeia do Evangelho de hoje. A liturgia da palavra leva-nos a refletir no tema da compaixão. Esta compaixão que Deus teve para com o povo de Israel, fazendo retornar à sua terra, salvando da espada, porque o Senhor é o Senhor de todos e quer o bem de todos. Esta mesma fé que se nos apresenta no Evangelho de hoje, que através da misericórdia de Jesus, a filha da mulher cananeia ficou curada. O Evangelho de hoje, Mateus 15, 21 a 28, apresenta-nos a fé ardente da mulher cananeia que buscou de forma determinada a cura para sua filha. Irmãs e irmãos caríssimos, todos nós, quando um membro da família está doente, ficamos atormentados, preocupados. E esta realidade da preocupação muitas vezes toca de modo mais profundo o coração da mãe. E aqui o texto não faz a apresentação do pai. Podíamos nos perguntar onde estava o pai desta menina doente. Mas é a mãe que foi até Jesus. São os sinais das aflições particulares de uma mãe. Ela percebeu logo que só a fé em Jesus romperia as fronteiras tribais, culturais, raciais, as fronteiras de gênero. Ela, sendo mulher, não teve vergonha nem medo de se colocar no meio de homens, Jesus e os seus discípulos. É a fé que faz com que se rompa as diferenças de status social. Na fé, todos formamos uma só família. Tornamo-nos todos descendentes de Abraão, o nosso pai na fé. Por isso, nos momentos difíceis da nossa vida, tenhamos sempre a força que vem do alto, através da fé. Porque só a fé é capaz de romper todas as barreiras que muitas vezes nos podem impedir de podermos contemplar a Cristo Jesus. Mas na nossa fé, é preciso que tenhamos presente algumas atitudes. E a leitura do Evangelho de hoje ajuda-nos a compreender essas atitudes que nós devemos tomar. São 3. A coragem, a persistência e a humildade. A coragem é uma virtude que nos leva a enfrentar barreiras do medo. E também, não só o medo em si, como também aqueles que muitas vezes nos impedem de chegar a Cristo. E aqui no Evangelho de hoje é interessante que os que impedem a mulher de chegar até Cristo são os discípulos. Eles começam a dizer: Jesus, manda-a embora, porque ela vem atrás de nós fazendo gritarias. Nós esperávamos que, pelo fato de serem discípulos, dissessem ao menos: Senhor Jesus, atende a preocupação desta mulher, socorre-a. Não, mas deve ir embora porque está a gritar diante de nós. Muitas vezes, também no nosso dia a dia, nós nos tornamos os empecilhos para que os outros atinjam até Cristo. Nós calamos os outros que querem se aproximar do ministério da Eucaristia, porque pensamos que nós somos os privilegiados, somos as pessoas salvas. Nós privamos muitas vezes os outros com as nossas atitudes de poderem ingressar na vida da igreja, porque não somos pessoas exemplares. Somos nós os discípulos de hoje.
mas continuamos a impedir os outros de poderem atingir até Cristo. A mulher cananeia não desistiu de seus propósitos, de seus ideais. Ensina-nos que devemos ter coragem de lutar até ao fim e sem medo, pois, como afirma São Tomás de Aquino, o medo é uma emoção tão poderosa para os seres humanos que quando permitimos que ele nos domine, o medo, ele expulsa a compaixão para fora de nossos corações. Mesmo que vejamos alguém a sofrer, nós não sentimos nada, porque pensamos que se nós socorrermos esta pessoa, vão nos chamar nomes, vão pensar que talvez nós estejamos a comungar com outras vertentes ideológicas. Precisamos de superar o medo para que nós vençamos quaisquer problemas que nos afligem. Sim, o medo precisa de ser colocado de parte e colocarmos nos nossos corações a coragem. A coragem não é apenas uma das virtudes, mas é a forma que todas as virtudes assumem quando são testadas. Quando nós estamos diante de uma aprovação, precisamos de ter coragem, porque senão fracassamos logo na primeira esquina. A segunda atitude a tomar diante da fé é a persistência. A fé é persistente, não desiste. A fé é e deve ser persistente, sim, e para tal não devemos ter vergonha de expor os nossos problemas, de podermos apresentar as nossas necessidades, pedir ajuda, socorro, quando as coisas parecem fugir do nosso controle. E nós hoje estamos a enfrentar a grande situação da pandemia da Covid-19. E se calhar muitos já abandonaram a sua fé. Estão neste momento a dizer que talvez Deus nos tenha abandonado. É preciso que nós reconheçamos que Deus não abandona a ninguém. Ele está sempre por perto. Prova-nos sim, para que a nossa fé seja cada vez mais madura. É preciso pedir ajuda nos momentos difíceis da nossa vida, com persistência. E a quem pedir esta ajuda? A Cristo Jesus. É Ele quem nos diz: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esta mulher do texto do Evangelho de hoje, de forma persistente, gritou com fé, buscou com fé, falou a Jesus com fé, foi atrás de Jesus com fé para que ele socorresse a sua filha. Esta mulher é o exemplo de todas as mães que dia e noite põem-se de joelhos para rezar pelos seus filhos. Se calhar não doentes fisicamente, não possuídos por demônio, mas porque se encontram perdidos no álcool, se encontram perdidos nas drogas, se encontram perdidos em outros tipos de vícios que afligem a sociedade. A mulher não se dirigiu aos magos da sua época, como muitos de nós temos feito no dia de hoje, que quando temos uma doença, recorremos aos quimbandas. Ela foi ao encontro de Cristo, porque só Cristo é a solução das nossas vidas. Mas precisamos de recorrer a Ele com persistência. Ela foi a pessoa certa, gritando atrás de Jesus, e buscou o que só o Mestre podia dar, a saúde para a sua filha. A terceira e a última atitude que nós devemos ter na nossa fé é a humildade. A mulher veio e prostrou-se de joelhos dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mulher cheia de humildade, condimentada com a perseverança, diante da provação, adorou a Jesus de joelhos e humilhou-se diante do Mestre. Mas não parou por ali. Sua humildade foi mais além, porque ela assumiu até a posição de cachorros. Mas reconheceu claramente que, afinal de contas, as migalhas que caem da mesa dos filhos do Senhor, que são migalhas de pão, não perderam a propriedade de pão. Não só isto,
ela também reconheceu que Deus não dá migalhas a ninguém. Se Ele tiver que dar, dá aquilo que a pessoa precisa naquele momento, naquele instante. E por isso deu esta resposta inteligente: Senhor, eu sei sim, que não se pode tirar o pão dos filhos para o entregar aos cachorrinhos, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nós precisamos de reconhecer que a graça de Deus nunca se dá por migalhas. A graça de Deus se dá por inteiro. E por isso, nos momentos difíceis da nossa vida, invoquemos ao Senhor. E quando Ele atuar com a sua graça em nossas vidas, nos dará aquilo de que mais necessitamos. Até às vezes, aquilo que não pedimos. Vamos continuar, irmãs e irmãos caríssimos, com esta celebração eucarística, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma fé inquebrantável, que supere todas as fronteiras, todas as dificuldades, mesmo que essas dificuldades muitas vezes se encontrem personificadas, se tenham transformados em pessoas concretas. Tenhamos sempre fé e recorramos à intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, para que nos livre de todas as doenças sem explicação, de toda esta pandemia da Covid-19, para que voltemos às nossas atividades normais, de corações totalmente livres de preocupações, porque o Senhor está sempre no meio de nós. Amém.